Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13 ao 17. Lá no Velho Testamento. 2 Samuel, capítulo 23. Eu gosto muito dos livros de Samuel, Crônicas, Reis. Por quê? Porque esses livros, eles apresentam a conclusão de vida de pessoas. E você vai ver, principalmente escrito nesses livros, e essa pessoa fez o que era mal aos olhos do Senhor. E você vai ver o fim dessa pessoa. Compensação, você vai ver também uma conclusão de vida escrito assim: e Deus era com fulano, e Deus era com ciclano. E essa pessoa você vai ver que teve sucessos, teve uma ligação, teve respostas, teve recompensa. Esses livros, essas mensagens, Deus escolheu deixar registrado na palavra dele como conclusão de vida. Meu irmão, eu não sei onde você está durante a semana. Eu não sei como está a tua vida durante esses dias. Mas volta a tua identidade para Deus. Amém? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13 ao 17, diz assim a minha tradução. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampava no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram em perigo na sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas coisas que fizeram os 3 valentes. Amém? Assente-se, por favor. Eu quero falar um pouquinho com você sobre honra e favor. Existe um princípio nas entrelinhas dessa história. E nós nos flagramos muitas vezes agindo como pessoas ruins. É muito interessante porque nós temos um tribunal dentro da gente. Geralmente uma pessoa muito intolerante fala muito da intolerância dos outros. Geralmente uma pessoa muito fofoqueira tem a vida muito perturbada. Geralmente a pessoa que não, eu sou muito seletivo, eu sou muito seletiva. Geralmente é uma pessoa muito machucada, mas não vê o quanto fere pessoas. Porque nós temos um tribunal dentro da gente. E a Bíblia, ela vai nos ensinar a olhar para ela como um espelho. Porque ela vai refletir as nossas feridas, para que a gente venha permitir ser sarados quando nós assumimos isso. Uma pessoa madura na fé é uma pessoa que não vai humanizar uma mensagem como essa. Vai entender que é o Espírito Santo que vai falar com ele, que vai falar com ela. E vai, nesse confronto, entender dos passos que precisa mudar. O princípio de honra e humildade, muita gente não entende. E por não entender ou rejeitar isso, a vida, ela não avança. O princípio da honra é base para qualquer pessoa aqui na terra. Repita comigo, presta bem atenção. Repita comigo assim: a humildade precede a honra. Olha, vários são os textos bíblicos que confirmam isso. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Provérbios 18, 12 diz assim: antes da queda, o coração do homem se ensoberbece, mas aquele que tem o espírito humilde é honrado. Provérbios 29, 23 diz assim: o orgulho do homem lhe humilha, mas o espírito humilde
é exaltado, é honrado. Quando eu falo sobre humildade, eu não estou me referindo à pobreza. A Bíblia, quando se refere sobre humildade, ela se refere sobre a capacidade em fazer juízo de valores. Em outras palavras, na Bíblia, o humilde, ele é capaz de valorizar o que realmente tem valor. Não é fácil pregar isso em um momento tão fútil como nós estamos vivendo na sociedade. E essa história da Bíblia, ela me trouxe certa irritação pela lógica que nós vivemos hoje. Naturalmente, nos é exigido muita dinâmica no dia a dia. E a gente acaba sendo muito prático em tudo que a gente vai fazer. E acaba muitas vezes, presta atenção, não meditando sobre o que é honra. A gente não entende, acaba desprezando algumas coisas assim. Não é? O que Davi fez me irritou. O que Davi fez me pareceu um desrespeito. Porque ele estava em um lugar, 30 valentes, 30 soldados da guarda real, os melhores, que tinham histórico, estavam perto dele. E de repente ele suspirou, ele falou alto: quem me dera eu beber da água, aquela água muito gostosa, da água perto da porta de Belém, quem me dera. 3 homens que escutaram aquilo decidiram honrar a Davi, foram e arriscaram a própria vida, porque existia um acampamento dos filisteus ao redor. Eles passaram, eles arriscaram a vida pelo meio do quartel, pelo meio do exército, pelo meio do acampamento dos inimigos de Israel. Eles beberam da água, eles recolheram e eles levaram para o rei. Quando eles chegaram e entregaram a água para o rei olhou aquilo e derramou, fez uma oração e derramou a água na frente deles. E eu pensei comigo, que desperdício! Poxa, os caras arriscaram a vida, fizeram o que fizeram. Sabe que Davi estava meio piné? Mas a Bíblia, ela não é janela para olhar para ela e eu ver a tua vida. A Bíblia é o espelho, eu olho para ela e eu me vejo. Por isso que essa mensagem não é para quem não veio, não é para quem não está assistindo. Essa mensagem Deus falou comigo, e essa mensagem Deus está falando com você. Eu sempre repito isso. Por quê que me confrontou? Porque eu me peguei no mesmo pensamento de Judas. Qual? Quando chega uma pessoa e derrama um vaso de nardo, um óleo preciosíssimo, sobre a cabeça de Jesus, antes da crucificação, porque toda unção, ela é para uma missão especial. Jesus foi para a cruz perfumado. E quando aquela mulher derramou aquele óleo precioso de nardo sobre a cabeça de Jesus, teve pessoas que pensaram algo, mas quem falou foi Judas. O Judas Iscariotes, né? O Judas Carioca? Judas Iscariotes. O que ele disse? Que desperdício. Poderia ter vendido isso e dado aos pobres. Isso me chocou, porque se eu estou com o mesmo pensamento de Judas, pela minha praticidade, Deus deixou bem claro para mim, e eu me vi ridículo, não é? Por quê, pastor? Porque nós temos dificuldade em entender sobre honra. Sobre honra. A nossa geração, nossa cultura, não valoriza a honra. O que a Bíblia quer nos ensinar é que a ética no reino de Deus, a honra, ela é super valorizada. Se alguém chega e faz algo para o pai, faz algo para a mãe, tem algum Judas Iscariotes que fica do lado de fora olhando e fala: ah lá, ó, carregador de fardo, puxa saco, olha lá, mas por que você não faz? Não quero ficar dando moral, para mim já é cheio demais, cheio demais. O orgulho tem sido valorizado. Se alguém valoriza um líder, se alguém valoriza qualquer pessoa, já é taxado de uma série de coisas. E nós vamos querendo reservas desnecessárias. Que absurdo isso. Que absurdo. Hoje, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que você inicie uma nova etapa na sua vida, derramando honra, óleo de honra na vida de pessoas que precisam ser honradas. E nada como o Dia das Mães para falar sobre honra, não é verdade? Quando fazemos isso por conta de desenvolver um espírito humilde, nós somos abençoados.
A carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, diz: deleite-se em honrar os outros. Enfim, tenha um prazer em honrar pessoas. Às vezes nós criticamos tanto, discordamos tanto e esquecemos de ser gentis, esquecemos de honrar, de abençoar os outros com as nossas palavras, com as nossas atitudes. O próprio Pai honrou os discípulos, o próprio Jesus honrou os discípulos lavando os pés deles. Nos ensinou e ele disse: se vocês me amam, façam isso, honre uns aos outros, façam isso. Deus quer restaurar isso em nosso meio. Deus quer restaurar isso na família. Deus quer restaurar isso na sociedade como cura. Eu ouvi uma história, eu já contei isso uma vez aqui na igreja, de algo que me chamou a atenção, um rapaz contando. Por isso que é muito importante você andar com homens, mulheres de Deus. A gente sempre aprende uma coisa ou outra. Às vezes a gente não entende uma coisa ou outra, mas uma coisa ou outra a gente sempre aprende. E depois de um culto, o pastor chamou a equipe para ir lá para o restaurante e fizeram aquela arrangalhada e coisa e tal. E um garçom os atendeu muito bem. Quando chegou o momento, depois da conversa, todo mundo com a barriga de Kombi, né, tendo que fazer as curvas mais devagar, aquela coisa, o pastor fala: traz a conta, por favor. Quando ele falou para o garçom: me traz a conta, por favor, ele disse assim: me traz o gerente, por favor, também. O garçom, como diz aqui no sul, esbugalhou os olhos. Mas está tudo bem? Não, só chama o gerente para mim, por favor. Quando o gerente chegou ali, o pastor ficou em pé, colocou a mão no ombro daquele garçom e disse: olha, vocês fizeram um grande negócio quando contrataram esse camarada aqui. Ele nos respeitou, ele nos tratou super bem, é um funcionário excelente, e esse lugar aqui é um lugar abençoado, porque tem um homem desses aqui. Imagina a alegria do garçom. É tão simples, às vezes, a gente honrar as pessoas. Tão simples. Basta simplesmente entendermos o valor do óleo de honra sobre alguém. Qual que foi a última vez que você honrou alguém? A última vez que eu honrei alguém? Eu não paro de reclamar do meu marido. Eu não paro de reclamar da minha esposa. A primeira oportunidade. Eu não paro de reclamar dos meus pais, da onde eu moro. Eu não paro de reclamar da minha liderança. Eu não paro de reclamar, mas esquece. Mesmo o pensamento de Judas, que Jesus lavou os pés de Judas também. Que quando estavam perdidos, Jesus ajudou e fez o que fez. Isso traz, quando você ajuda alguém, quando você honra alguém, isso traz o favor do reino para quem tem essa prática. Esse texto ele nos ajuda a entender um pouco sobre isso. Eu quero destacar rapidamente para vocês 3 pontos sobre isso. Presta bem atenção. A honra, primeiro ponto, a honra, ela vale mais do que feitos heróicos. A honra vale mais para Deus do que grandes realizações. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala desses 30 soldados valentes de Davi, porque esses homens tinham um histórico incrível. Teve um deles aí, que Abisai, ele com uma lança, ele matou 200 inimigos de Israel em uma batalha. Por isso Davi o honrou e colocou ele como responsável do exército e tudo mais. Esses 30 homens, eles tinham um histórico incrível de guerra. Pessoas que defendiam com a própria vida. Teve um que com uma espada, ele defendeu um campo de lentilha, que era o campo com menor valor naquela época. A espada chegou a grudar na mão. Mistura de sangue com suor, travou a mão ali, de tanto que aquele homem fez. Está escrito, eu acredito porque está na Bíblia. Mas eles não tiveram tamanha honra que esses 3 homens tiveram. Esses 3 guerreiros se arriscaram pelo acampamento dos filisteus para trazer água para o rei. Mesmo como chefe, o rei não deu a mesma honra àqueles que trouxeram água. Não deu a mesma honra do que aqueles a quem trouxeram água. Olha só, houve outros feitos de outros, como Azael, Elanã e vários outros. E a Bíblia deixa claro que feitos heróicos são importantes, mas não valem mais do que a honra a Deus. Aquelas pessoas, já viu aquele homem que, presta atenção, aquele homem que ele apronta, ele não respeita a esposa,
E quando alguém fala alguma coisa, ele bate na mesa e fala: está faltando alguma coisa aqui? Já viu aquela esposa que vive alienando os filhos, ou pessoas assim, contra o marido, e quando teu pai não presta, porque teu pai é isso, porque você sabe, né? Se eu não tomar, se eu não fizer, o teu pai. E daí quando alguém fala, o marido fala, ela fala assim: eu trabalho com uma escrava, eu só sou uma escrava aqui. Você pode fazer o que você fizer, mas a honra, ela é muito maior do que feitos heróicos, do que habilidades, seja o que for. Você está entendendo? Por isso que eu sempre digo, Deus não precisa do teu dinheiro, Ele não precisa do meu dinheiro, assim como Ele não precisa da tua oração, nem da minha, assim como Ele não precisa do teu louvor, nem do meu. Eu preciso ter aliança com Ele, Ele está interessado na minha alma, mas se eu estou com a minha alma entregue com relação a Ele, eu vou honrar Ele com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho. Eu sempre imaginei, quando eu olho para o Evangelho de Marcos, capítulo 6, eu sempre imaginei que era por um motivo, que faltava fé naquele lugar. Porque quando Jesus volta para a sua terra natal, a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali. E eu sempre pensei, faltou fé para aquele povo. Viam ele como carpinteiro. Mas se você observar a palavra de Deus, eu sempre imaginei que era por causa da incredulidade. Mas se você olhar bem o texto, você vai ver que o ponto ali não era esse. Jesus diz que falta honra para o profeta na sua casa. Falta honra para o profeta na sua casa. Jesus protesta porque não teve honra. E se o povo não honra, quem não honra não tem ligação com os céus, não tem milagre. Jesus protesta. Muitas vezes nós não recebemos bênçãos de Deus, nós não recebemos favores, as manifestações elas não acontecem em nosso meio, porque não há honra da nossa parte para com Deus, e não há honra da nossa parte para com pessoas. Casas sendo destruídas por falta de honra. Eu estava vendo sobre grandes manifestações de Deus em templos, igrejas, mesmo hoje, e tudo tem a ver com honra. Onde a honra? A favor de Deus. Irmãos, muito mais do que a nossa performance, muito mais do que as nossas habilidades e grandes feitos, Deus quer encontrar honra na nossa vida. Nós podemos ser os melhores músicos, os melhores profissionais, ganhar muito dinheiro, ser melhor pregador e um monte de coisa, melhor professor, mas Deus não está procurando apenas performance. Deus está procurando pessoas para honrá-lo de todo o coração. Porque nós temos que derramar um óleo de honra sobre os outros e para com Deus. Porque Deus valoriza muito mais a honra e Ele presenteia a honra. Me permite fazer uma pergunta para você e você responde para você. Você tem honrado a Deus? Só responda para você. Você tem honrado a Deus? Eu vou ler um versículo para você, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Segundo ponto. Devemos derramar óleo de honra sobre pessoas, porque fazendo isso, Deus libera recompensas sobre mim e sobre você. Salmo 133, verso 1 ao 3. Quão bom e precioso é que os irmãos vivam em honra, em união. É como o orvalho que nasce no Monte Hermon e desce para o Monte Sião. É como óleo precioso que é derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão e escorre sobre a sua barba. Verso 3. Ali o Senhor ordena a bênção. Quando é sumo sacerdote, a promessa está sobre Jesus. Está em memória dele. O óleo é o Espírito Santo. Os fios representam a igreja. Nessa honra, nessa humildade. Porque uma pessoa humilde não consegue manter comunhão. Sempre faz como a irmã Rochelle, já viu? Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Eu não preciso disso. Ali tem um que tem ar-condicionado, tem estacionamento. Eu não preciso disso, né? Tem tanta mulher por aí, mulher pode ter, esposa não.
Tem tanto homem por aí. Homem pode ter, marido não. Essa palavra honra, ela está intimamente ligada à palavra galardão, recompensa, no grego. E em muitas passagens bíblicas, nós vemos referência de pessoas que temos que honrar, pois há recompensas para isso. Nesse texto aqui, esses homens, eles se tornaram famosos, os mais importantes, porque eles foram capazes de honrar ao rei. Marcos, capítulo 10, versículo 40 ao 42. Olha o que diz ali, presta bem atenção. Marcos capítulo 10, versículo 40 a 42. Quem recebe vocês, é Jesus que está falando. Quem recebe vocês, os profetas, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque é justo, receberá a recompensa de um justo. Se alguém der apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é o meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Quem que disse isso? Quem que disse isso? E por essa honra, o favor de Deus é liberado nas nossas vidas. A Sulamita, a Bíblia diz que ela faz um quartinho para o profeta, cada vez que ele vai, lá no Velho Testamento, cada vez que ele vai lá, ela faz um quarto para ele, faz uma cama, ela e o marido dela decidem fazer isso para ele. Então, o profeta pergunta para o seu moço ali, você percebeu alguma coisa que essa mulher precisa? Porque ela se preocupou com a gente. E aquele homem de Deus chega para ele e fala, chega para ele e fala assim, olha, eu percebi que ela não tem filhos. O profeta vai e ora a Deus. E quando eles estão saindo daquele lugar, ele diz para ela, Deus vai abençoar o teu ventre. E você vai ter um filho. No outro ano, quando eles voltam, o bebezinho está no colo. Outra mulher, que tinha a madre cerrada, que tinha uma limitação na sua vida, ela primeiro decide honrar a Deus, depois as pessoas de Deus. E ela fala para Deus, Senhor, até hoje eu sou atormentado por conta disso. Então, Senhor, o primeiro filho que me nascer, eu vou consagrar, eu vou tornar ele um nazireu ao teu nome. Eu vou consagrar ele ao Senhor. Então ela foi até o templo. Até onde que ela foi? Até o templo. Ela dobrou o joelho e ela gemia para Deus. O profeta Eli já estava meio espanado em um monte de coisa. Então ele chegou lá, imagino eu, se tivesse de terno, ele chegaria e olhar para a mulher assim, ó. Ó, mulher, você está bêbada? Porque foi isso que ele disse para ela. Você está bêbada? Você acha que ela levantou, virou o dedo, falou, quem que você pensa que você é para falar que eu sou bêbada? Ela podia ter falado um monte de besteira para ele, porque tem gente que é assim. Tudo bem, sim. Você não entende alguma coisa? Não presta! Quem que você pensa? Xinga a gente. Atleticano! Olha lá, viu? Mas não, sabe o que ela fez? Ela enxugou as lágrimas dela e falou, não, meu Senhor, isso eu estou gemendo é de tristeza. O profeta, o sacerdote não diz mais nada para ela, ele fala para ela assim, que Deus atenda o seu pedido. Assim que ela desmama o nenê, ela leva ele para o templo, e é o profeta Samuel. O último profeta, juiz, porque termina uma aliança e começa uma outra aliança que é dos reis. Mas um homem de Deus, porque toda honra a Deus vai nascer algo bom. Sempre. Samuel foi fruto da intercessão, foi fruto do clamor. Samuel foi resultado de honra. Ninguém nasce porque nasce. Ninguém nasce porque nasce. Por isso que a gente nunca pode dizer para ninguém, esse camarada não vale nada. Porque Deus sempre começa pelo fim. Ô pastor, agora deu um nó na cabeça. Deus sempre começa pelo fim. Isso é, nós precisamos resolver um negócio aqui. Quem que vai tocar guitarra? Precisamos de alguém para tocar guitarra? Aí Deus faz uma reunião ali, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
Então nós precisamos de uma pessoa com os dedos assim, com o ouvido desse jeito, com o entendimento assim. Então, vamos fazer o Edivaldo. Aí eles começam a fazer o Edivaldo. E fizeram o Edivaldo que estava assolando. Exatamente como Deus quis. Com a barba daquele jeito, com o cabelo daquele jeito. A pança é a resposta tua, mas daquele jeito. Você nem tem pança, né? Mas resposta de Deus. Quando Deus criou eu e criou você, Ele criou para um propósito específico. E a pessoa mais infeliz é a pessoa que não sabe por que nasceu. Parece aquela música do Roberto Carlos. Vivendo por viver. Vamos assistir? Vamos. E agora? Vamos comer? Vamos. E agora? Vamos. Vive pelos prazeres. Mas só em Deus que você vai descobrir o teu valor. Só em Deus que você vai descobrir o teu rumo de vida, o teu propósito e tudo mais. Porque no final das contas, você vai entender que tudo começou pelo final. Ele criou em você por um propósito. E quando nós honramos isso, nós somos abençoados. Porque nós estamos no lugar do derramamento, no lugar certo. Está entendendo? Só alguns entenderam. Por isso que Samuel foi resposta de oração. Você é resposta de oração nesse lugar. Eu sou a resposta de oração. Aonde você chegou, de alguma forma, é resposta de oração. Deus abriu a madre dela. Meu irmão, e não é só os líderes que quando nós honramos, nós somos abençoados. A Bíblia também fala lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Aparece o Cid Moreira agora. Honra o teu pai e a tua mãe. Porque para que se prolongue os dias da tua vida na terra que o Senhor te dá. Efésios 6, 2, olha o que diz. Honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Isso tem recompensa. Mas parece que alguns querem morrer com 18 anos. Honrar marido também. Honrar a esposa também. Tem recompensa. Então você segura a tua aí e deixa o outro em paz. Fala mesmo para as esposas, Deus. Fala mesmo para os maridos. Eu quero tanto que os meus filhos escutem isso. Mas é para você que Deus está falando. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam burros. Não é isso, né? Seja turrão. Não. Seja relaxado. Procrastine. Fique brabo quando o pastor falar. Faça birra. Eu vou me rebeliar. Vou colocar a camisa do fanático. Eu quero me matar. Vou colocar a camisa do Paraná. Não. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com a sua mulher. E tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se eu não honrar minha esposa, Deus não escuta a minha oração. Você está entendendo? Ou não? E pare de olhar com o olhar de julgamento. Ele agora. É muito forte isso. Não é? E muitas vezes o favor de Deus ele não é liberado sobre as nossas vidas, porque nós esquecemos que há recompensa a favor de Deus quando nós honramos os outros. Precisamos restaurar esse princípio de honra. Porque tem muita esposa que não honra o marido. E ainda que tenha muita coisa, escute o que eu vou falar, é infeliz. Para resumir o assunto, o jeito de falar dele para os filhos, o jeito de falar dele para os outros, sobre a administração do lar e finanças, isso deixa essa mulher cinza por dentro. Pode ter piscina, pode ter banheiro, pode ter casa grande, pode não ter isso, pode ter um monte de coisa ao redor, pode ter um corpo escultural, pode ter aquele cabelo porque eu mereço. Que não adianta nada, ela é morta por dentro, ela é cinza, ela não passa de uma resmungona, uma hiena, amarga, sem crédito, e a desunião no lar, por conta dela. Porque a mulher é o prazer no lar, a mulher é a harmonia no lar,
A mulher é a saúde no lar. Restaure a honra. Devemos também honrar as autoridades, sejam policiais, sejam governantes, seja qual for. Deus vem com recompensa. Terceiro ponto. Não fique bravo comigo. Terceiro ponto. Como que nós devemos receber a honra? Como? Davi, ele recebe aquela água dos soldados, e no mesmo momento ele entende que ele não é digno de tamanha honra. Então ele pega aquela água, e ele faz uma oração a Deus, uma oferta a Deus. Ele fala: Senhor, só o Senhor é digno de tamanha honra. Vocês entendem? Os 3 soldados ali, só Ele é digno de tamanha honra. Eu sou rei, mas Ele é rei dos reis. Então ele derrama em oferta ao Senhor aquela atitude. Não tem a ver com água, mas tem a ver com aquela atitude. Davi, quando ele venceu o gigante Golias, sabe o que ele fez? Ele pegou a espada do gigante Golias e ele entregou no templo. A espada que ele cortou a cabeça do Golias. Ele entregou, ele ofertou aquela espada no templo. Sabe o que Saul fez quando ele venceu a primeira batalha? Ele levantou um monumento em nome dele. Por isso que ele tombou. Falta o princípio da honra. Davi faz isso, como dizendo: só o Senhor é digno. Muitos líderes se perderam na caminhada da fé, porque não souberam lidar com a honra recebida. Não entenderam que o lugar do louvor e da exaltação que vem dos outros precisa ser uma oferta de louvor e adoração a Deus, precisa se centralizar a Deus. Quando entendemos isso, a bênção não para de ser derramada sobre nós. Sabia disso? Amém? Quando entendemos que o lugar dessa honra é no altar de Deus, a nossa vida, ela avança, ela destrava, e isso é de dentro para fora, porque precisamos entender isso. Precisamos. Olha só, está lá o apóstolo João, o apóstolo amado, lá em Apocalipse, e o anjo leva ele para ver as coisas que vão acontecer, e o céu, e tanta coisa assim. E daí o apóstolo João, o apóstolo mais íntimo de Jesus, ele está tão emocionado, ele está tão empolgado com aquilo, que a Bíblia diz que ele se prostra diante do anjo. Olha a honra do anjo. O que o anjo faz? Não. Você é pepino azedo como eu. Você é conservo como eu. Conservo. Eu sou servo. Meu irmão, é um anjo. É um anjo. E ele fala para o apóstolo João: eu e você somos iguais, nós somos servos de Deus. O anjo, ele dá a glória a Deus. Enquanto muitos de nós querem reconhecimento em tudo que faz, em toda essa busca. Por isso que a vida de alguns não avança, porque falta honra a Deus. Cada vez que eu devolvo meu dízimo, cada vez que eu oferto, cada vez que eu ajudo alguém, cada vez que eu ofereço o meu trabalho, a minha habilidade, aquilo que o Senhor me deu, no altar de Deus, para Deus, eu estou honrando, reconhecendo que foi Ele que fez por mim primeiro. Eu estou honrando isso, e esse princípio de honra vai trazer bênçãos na minha vida e na tua vida. Quantos que aprenderam a tocar numa igreja hoje nem louvam a Deus mais? Quantos que chegaram na igreja desmontados, sem dinheiro, sem saúde, sem família, com tudo arrebentado, e Deus os abençoou muito, e hoje estão longe de todo e qualquer favor do trabalho na casa de Deus, ou com medo de se comprometer. Uma vez, Jesus estava passando por Samaria. Ele estava indo para um lugar, e de repente ele decidiu passar perto do Vale dos Leprosos. Conhece essa passagem? Quando ele passa perto do Vale dos Leprosos, foi de propósito. Alguém grita lá no meio: se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. Quantos leprosos que são? 10. E Jesus falou: vá e se mostre para os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes também eram médicos. Até hoje é. Os judeus, os sacerdotes, para eles poderem fazer circuncisão, eles têm que ser médicos. Então, vai e se mostre. Quando eles chegaram, 5 tipos de lepra, e era avaliado pelo sacerdote.
Você não tem mais lepra, então você está liberado. Porque até então, a pessoa leprosa, ela sofria um preconceito até moral. Você não pode estar no meio da sociedade. Isso é um pecado teu e é uma consequência. Deus pesou a mão sobre a tua vida. Se ele chegasse no meio onde estavam outras pessoas, pela lei, eles deveriam ser apedrejados. Você ter ideia como era um jugo pesado. Mas Jesus fala para eles o quê? Vai e se mostra aos sacerdotes. Enquanto eles estão a caminho, eles são curados. Então eles não foram curados instantaneamente. Eles foram curados no caminho. Porque a obediência nos ajusta. A obediência nos cura. Eles honraram o que Jesus falou. Mas olha só. De repente, quando um percebeu que estava curado, o que ele fez? Ele voltou. Ele dobrou o joelho. Ele adorou a Jesus. E Jesus pergunta para ele, ué, não eram 10? Senhor, mas só eu vim. Ele fala, a tua fé te... 10 curados, mas um salvo. Por que os outros não vieram? Porque tem aquele gregário, que pensa assim, o gregário, ele... Se todo mundo for, daí eu vou. Se a maioria for, daí eu faço. Ou aquele que pensa assim, não, Jesus tem inimigos. Se eu me comprometer com ele, os caras vão se levantar contra mim também. Então... Ou aquele que vive procrastinando. Não. Eu vou lá e tem uma. Se eu acabar cruzando com Jesus de novo, daí eu adoro, eu agradeço ele. Né? Mas hoje eu não vou voltar. Aí tem aquele que pensa assim, sou muito novo ainda, eu vou chegar para Jesus, ele vai me pedir algo. Sou muito novo ainda, eu vou curtir a vida porque esse tempo de lepra, isolado, blá, 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 isso me tomou muito tempo na vida, então eu vou aproveitar a minha vida. Tem muito tempo ainda. E o calculista pensa assim, não. Ele vai me constranger a eu tomar uma postura. E eu não quero tomar essa postura. Por isso que eu não vou até ele. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos espreme. Jesus está voltando. Você sabe disso. E se você foi curado, se Deus trabalhou na tua vida, as coisas aí fora não têm mais o mesmo sabor, você sabe disso? Você sabe disso. O que aquele ex-leproso fez foi honrar a Jesus. Ele voltou e ele honrou a Jesus. Amém? Todo ano a gente honra o pastor Rogério. O pastor Rogério vai fazer 74 anos. Todo ano, as 34 igrejas, 34 pastores titulares. A gente vai e honra o pastor. E a gente pode pensar, mas ele não precisa, cara. Família abastada, ele bem, tudo mais. Viajando o mundo pelo ministério, levando a palavra para o mundo inteiro e tudo mais. Ele não precisa, mas não tem a ver com ele. Tem a ver com a minha honra, a quem eu sou alimentado. Todo ano. Na metade do ano agora, aniversário, no final do ano também. Eu lembro um dia que fizeram uma homenagem para ele, porque faz um negócio em Hollywood lá. Colocaram uma cadeira e fizeram uma representação, se prostraram. Na verdade, era para Jesus. E daí ele pegou o microfone, ele falou assim, eu levei um susto, jamais que eu ia sentar num lugar dele. Jamais que eu ia tomar o lugar de... Jamais! Porque você tem que saber receber a honra. Se a tua esposa elogia, se o teu marido elogia, se os teus filhos elogiam, se todo mundo, qualquer um elogia, nós temos que saber receber a honra de todos, com grande carinho. Essa harmonia vai nos fazer avançar. Talvez eu falo com alguém que tem um orgulho absurdo, um queixo duro, alguém que foi batizado num concreto usinado, e pensa assim, não vou dar moral. E alguém que humaniza uma mensagem dessa que é espiritual. Por isso, eu volto para o começo da mensagem. Você, essa semana, você vai se perguntar de que forma prática você pode derramar o óleo da honra sobre a vida de outros. Para eu preparar uma mensagem desse daqui, às vezes eu me reservo 3 dias. Eu me fecho o dia inteiro, eu medito, eu busco, eu oro. Se eu estou vestido assim de terno, é para honrar a vida de vocês. Se eu chegasse aqui de chinelo de dedo, de calção de futebol, com a camisa da Império, que eu nem concordo, eu estou dizendo para você, eu não estou nem aí para você.
Mas quando eu faço esse topete, quando eu escovo meu dente, quando eu coloco esse tip-top, eu penso, eu quero honrar a tua vida. Quando eu preparo uma mensagem, quando eu me dedico, faço um curso de teologia, faço faculdade de teologia, não é porque isso dá dinheiro não, pelo contrário. É porque eu quero honrar a tua vida, eu quero entregar uma mensagem que vai sarar. Quando um músico desse daí, o salário do Dr. Carlos é altíssimo. Na verdade, está atrasado, né? Nunca recebeu R$1, pelo contrário. Fazem bazar, fazem lanche, fazem isso para quê? Para poder melhorar a entrega do louvor que faz. Mas Deus recebe o louvor do nosso coração. Por que tudo isso então? Porque nós temos respeito uns pelos outros. Chegaram e me perguntaram, irmã Verinha, falei na sala, daquele jeito dela, formiga atômica, com o óculos dela, falou assim, inspetora, pastor, nós precisamos comprar mais cadeira. Falei, quantas cadeiras? Umas 10 cadeiras. Umas 10, mas não tem lá que dá para trazer de braço, assim. Tem que ser sem braço, porque não tem espaço também. Logo nós vamos lá para cima, vai ter bastante espaço, mas vamos ter que comprar mais cadeira essa semana. Não é? Você está entendendo? Mas para que o conforto? Para que o micro? Para que isso? Para poder honrar uns aos outros. Amém? Essa semana você vai se perguntar de que forma prática você pode derramar o óleo da honra sobre a vida de pessoas. E eu quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. Enquanto eu estava falando com você, você estava incomodado com muitas coisas, não é verdade? Enquanto essa mensagem estava sendo entregue, o Espírito Santo estava te ensinando e provocando você em muitas coisas. Você sabe que você precisa tomar algumas decisões, né? E aí, ex-leproso? Vai fazer o quê? Quando Jesus te chama. Eu quero que você coloque a mão no teu peito assim, em nome de Jesus. Você feche os teus olhos, por favor, em grande respeito. E nesse momento, enquanto eu entregava a mensagem para você, o Espírito Santo, ele fazia arder o teu peito. Porque você sabia que era para você. Eu não vou te chamar aqui na frente, pode ficar tranquilo. Eu só quero que você levante a tua mão direita lá em cima. Pastor, essa mensagem, Deus falou comigo, ardia o meu peito. Isso, pode levantar a tua mão lá em cima, pode ficar tranquilo. Eu não vou chamar, não precisa ter vergonha não. Você sabe que era. Isso, pode abaixar a tua mão. Coloca a mão no teu peito. Você vai tomar uma postura essa semana, você não vai se atrasar mais nisso. E nesse confronto, pode ser o teu último dia hoje, ou o teu último dia amanhã. A gente não sabe, mas eu acompanho muitas histórias assim. Jesus não expõe os teus pecados, nem as vergonhas, porque Ele te honra. Ele chamou você hoje aqui porque Ele te ama. E Ele quer derramar bênçãos sobre a tua vida. Eu vou orar por você. E essa oração ela vai ser ligada aos céus. Mas Deus vai ungir a tua entrega hoje. O Senhor vai ungir a tua entrega. E eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer. Mas Ele vai te mostrar. E isso não vai sair da tua mente. A forma como você vai honrar pessoas. A forma como você vai honrar a Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, em o nome de Jesus Cristo, a tua mensagem ela foi entregue aos seus filhos. Mensagem de honra. Mensagem sobre honra. E nós precisamos ser educados. Nós precisamos ser reestruturados naquilo que nós fazemos. Porque estamos muito acelerados, nós estamos muito bombardeados de informações, de ideias, a tal ponto que a gente não consegue digerir tudo isso. Mas a tua palavra falou com a gente. E hoje nós precisamos dar um passo de mudança. Hoje nós precisamos ter um início. Não é amanhã, é hoje. Uma decisão de honra. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha ungir a decisão dessas pessoas. Ungir a mente, destacar no coração a porta que o Senhor está abrindo com essa pequena chave dessa atitude. E que o Senhor use esse canal de bênçãos para destravar essa vida, para trazer contentamento, para trazer graça sobre o lar. Afasta, meu Deus, essa malandragem.
Afasta essa revolta que não resolve nada, essa amargura, essas desculpas que Adão e Eva usaram, se esconderam atrás da moita do único que os podia ajudar. Como o próprio Davi falou no Salmo: aonde eu vou fugir do Senhor? Se eu fizer a minha cama entre os mortos, o Senhor está lá. Se eu for para o fundo do mar, o Senhor está lá. O mais alto da montanha, o Senhor está lá, porque o Senhor está em mim. Então, em nome de Jesus Cristo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Reconstrói a estrutura espiritual dessa pessoa que estava em cinzas. Reconstrói o ministério, a vontade de te servir. Reconstrói a graça da família. Reconstrói a vontade de viver. Reconstrói o ânimo para aquilo que é eterno. Derrama o óleo perfumado, para que o senso de missão, ele continue com grande graça nas batalhas. Unge essas palavras de cada irmão, unge as palavras de cada pessoa aqui, para que o teu nome seja honrado, em nome de Jesus Cristo. Amém.